Estamos de volta com o Café Debate, agora são 6h17. Agora nós vamos conversar com o vereador aqui de Itajaí, Oswaldo Mafra, sobre os projetos prioritários do seu mandato e ainda a polêmica em torno do projeto de lei federal que pretende regulamentar as manifestações, até um assunto que o vereador colocou ontem em pauta na Câmara. Boa noite, vereador, e obrigada por estar aqui conosco no Café Debate de hoje. Boa noite, Luana, boa noite, Caleb, boa noite a todos os ouvintes do Café Debate da Univale. Muito bom estar aqui, primeira vez que eu estou na Rádio Univale, já estive na TV. E pra gente que está atuando na cidade de Itajaí como parlamentar, como vereador, é uma oportunidade única pra gente estar esclarecendo a população, ao eleitor, né, como anda a Câmara de Vereador, qual o posicionamento do vereador e principalmente quais ações que esse vereador está fazendo em favor da comunidade. Vereador, muito obrigado pela oportunidade. Claro, a nossa é a satisfação de recebê-lo aqui, assim como os demais legisladores desta cidade, né? Agora, é sempre bom traçar um perfil daquela pessoa que hoje ocupa um cargo no Legislativo e que está representando o povo. Porque quem representa o povo certamente tem uma bagagem, né? E que o fez estar propício para tal atividade. Conte um pouco da sua história para aqueles que estão nos ouvindo agora. Bom, minha história é um pouco longa, né? Eu tenho 50 anos de idade, fiz agora em dezembro, né? Sou oriundo das classes trabalhadoras, sou hoje sindicalista, sou presidente da Força Sindical do Estado de Santa Catarina, sou presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Alimentação de Itajaí e também vereador. Mas eu comecei lá de engraxate, né? Para ajudar a família, para poder dar um pouquinho mais de tranquilidade e conforto meus irmãos, que eu também fui trabalhar de engraxate, fui empacotador de supermercado, fui servente pedreiro, fui soldador, sou encanador naval e cheguei ao curso técnico de refrigeração. Então, a minha última profissão, antes de eu militar no movimento sindical, foi ser técnico em refrigeração de uma empresa aqui de Itajaí. Sou oriundo daqui, sou nascido em Itajaí, quem conhece o bairro Espinheiros, né, próximo ao bairro Espinheiros, São Roque. Então, quer dizer, sou filho da terra, mas como todo o trabalhador, tem uma trajetória de trabalho como todos aí, matando o leão todos os dias para poder sobreviver. E hoje, graças a Deus, o povo me confiou, né, o voto para mim estar representando eles na Câmara de Vereadores. Estamos atuando como vereador, né, estou vereador nesse momento. E, claro, tentando fazer o melhor sempre para que a gente supre as necessidades e as dificuldades que o povo passa, principalmente numa cidade do tamanho da nossa, cheia de problemas, cheia de desafios. Então, não temos dúvida que estamos tentando fazer o melhor. E, dentro disso, nós temos aí alguns projetos já enviados para a Câmara de Vereador, que não são poucos. Ano passado foi o vereador que mais coloquei projeto na Câmara de Vereador. Né? Esse ano nós já colocamos 3 projetos. E felizmente a gente está encaminhando um bom trabalho, né? E acredito que o ano 2014 um ano muito importante para o Brasil, muito importante. Diversas ações estão acontecendo, vai ter Copa do Mundo, vai ter eleições, que é o principal no nosso Brasil nesse ano, né? Que vai mudar governos ou vai continuar alguns governos. Então o povo tem a oportunidade, né, em 2014 ter as mudanças que deseja, né? Então não temos dúvida que é um ano muito importante para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. Falando em mudanças, né? Uma das mudanças que devem ocorrer aí agora nos próximos dias foi a apresentação por parte do ministro Eduardo Cardoso, né, de um projeto, uma mudança na legislação que vem aí minimizar ou também dar um norte para aqueles que querem se manifestar em relação àquilo que vem acontecendo em todo o Brasil, né? Qual a sua opinião em relação a algumas manifestações que têm ocorrido em relação à violência, né, extrapolada por alguns grupos e também em relação às manifestações pacíficas contra a corrupção, contra os gastos na Copa do Mundo, que com o recurso gasto investido na Copa do Mundo no Brasil poderiam ser feitas as últimas 3 edições? Como que o senhor, como legislador político, vê essa situação hoje no nosso país? Bom, nós não vemos essa lei, esse projeto de lei, na verdade, como norte. Nós vimos aí uma repetição que nós tínhamos em 1968. Quase similar, para não dizer quase igual, né, ao projeto do AIS 5, né, que é aquela lei de repressão
né, contra as manifestações, contra os meios de comunicação que aconteceu lá em 68, depois do golpe militar. Nós não vemos hoje nenhuma possibilidade de um Brasil democrático, um Brasil praticamente concluído esse processo democrático, uma lei que possa vir coibir as manifestações públicas. Eu acho que o governo está sendo oportunista, por conta do quê? Daquelas situações que têm acontecido no Rio de Janeiro, que são pessoas plantadas, né, os mascarados, black blocs que eles chamam, os black blocs, que estão lá fazendo baderna, quebrando, que são uma minoria, né? Ele está sendo oportunista de fazer uma lei hoje que quer calar a população que vem em busca, né, do clamor das suas necessidades na rua, né? Imagine só, quando se fala de Copa do Mundo, nós falamos de bilhões e bilhões, né? E nós temos uma saúde precária do jeito que temos no Brasil. Aí você vai ver, a educação não está muito diferente, e assim por diante. Nós temos as necessidades primordiais do Brasil sendo esquecidas para poder fazer eventos. Eu não sou contra a Copa do Mundo, né? Eu sou contra os valores exorbitantes que foram investidos, e o pior de tudo, a corrupção que aconteceu dentro dessas construções desses estádios. E o Brasil, os brasileiros não aguentam mais isso. Isso é geral, né? O povo também não é contra a Copa do Mundo. E sim a questão que o Brasil teve 7 anos para fazer as obras com calma, não agora atropelado, gastando o triplo, né, até terminar. É de propósito. A gente vê que o projeto que implantaram para poder fazer essas obras é de propósito, para dispensar licitações, dispensar fiscalizações. Então a gente vê que a busca mesmo era pela corrupção, não é por fazer a Copa. E nosso povo, quando fala de um projeto dessa natureza, dá um arrepio na gente. Nós saímos de uma ditadura que ninguém quer lembrar mais. Eu prefiro hoje enfrentar uma oposição ou enfrentar uma política democrática do que uma ditadura no nosso país. Nosso país não pode mais voltar a pensar em ditadura, e esse projeto traz, né, no seu escopo principal, o cala-boca, né, da população, que não pode mais ir às ruas se manifestar. Usando a própria comoção nacional, né? Exatamente. Em relação à morte de um cinegrafista da Rede Bandeirantes. Exatamente. Outras pessoas. Quando eu disse que aqui o governo está aproveitando da oportunidade para fazer uma lei onde que venha tirar o povo da rua, né, para fazer essas manifestações em busca, né, dos seus intentos, que é saúde, educação, transporte público, né, a nossa mobilidade urbana, que tanto se fala e não se faz nada. Fala-se muito e não se faz nada. Tem uma série de coisas que o povo foi buscar lá para junho, julho, né, estavam na rua buscando. Aí apareceu esses black blocs que eu estou dizendo aqui, e o governo aproveitou essa oportunidade, mais a morte do cinegrafista da Bandeirantes, para poder fazer um projeto de lei olha, eu vou dizer aqui bem, claro, antissocial, antidemocrático, né, que venha querer calar hoje a população, amanhã vai vir calar a imprensa, como está acontecendo na Venezuela, né, calar a imprensa, né, calar todos os meios de comunicação, por conta do quê? Por conta de não dar mais transparências, né, aonde ele atua, onde o governo atua. Ele quer tapar os buracos dele com essa lei. E eu não tenho a menor dúvida, a nossa central, que é a Força Sindical Nacional, já fez manifesto no Salão Verde da Câmara Federal, e lá naquela oportunidade começou a cantar aquela música Eu Te Amo, Meu Brasil, porque esse era o hino da ditadura. Nós não podemos mais, de forma alguma, aceitar a volta da ditadura, não podemos, de forma alguma, deixar o povo se calar. Ao contrário, o povo que paga os seus impostos, né, que mantém, né, o Estado, não pode, de forma alguma, ter as suas necessidades privadas, né, por conta de um governo que não quer as suas manifestações. Isso não pode acontecer. Nós estamos muito preocupados. A nossa central, eu como vereador, ou qualquer cidadão desse país, tem que se manifestar contra. Bandidagem em manifestação tem que ser presa. Já tem lei para isso e possa ser feita a qualquer momento e botar esses vagabundos na cadeia. A manifestação do povo tem que ser preservada. O povo tem que ser protegido para fazer a manifestação, porque ela é democrática. E é nos países desenvolvidos, isso é uma forma de acordar os governos, não fechar a boca do povo como essa lei quer fazer. De forma alguma nós não conseguimos aceitar essa lei em qualquer lugar do mundo, principalmente no nosso país. Vereador, e tem como a gente então falar alguns itens dessa lei, qual é a intenção então do governo, né? Quais são os itens que essa lei vem
para, de alguma forma, prejudicar a sociedade, né, os manifestantes que vão às ruas? Hoje no Código Penal diz que 3 pessoas que cometem um delito juntos é uma quadrilha. Já é taxado como uma quadrilha. Essa lei, por exemplo, ela passa para 2 pessoas. Então quer dizer que 2 pessoas conversando numa esquina, que um policial acha que estão fazendo algum conchavo, alguma situação, passa a estar sendo uma quadrilha. Lembrando que tem que se reunir para ser quadrilha, né? Porque exatamente. No Supremo isso já não funciona. É verdade. Aí você pega, como nós somos do Movimento Sindical de Trabalhadores, pegamos 5, 6 trabalhadores e convocamos os trabalhadores numa porta de fábrica para poder fazer um ato, ou uma assembleia, ou uma própria paralisação, passa também a ser ato subversivo e ser manifestação e contra, né, essa lei. Então automaticamente são enquadradas essas pessoas e são lá botados como terrorista, porque estão se falando que a lei é anti-manifestação, mas é antiterrorismo também, porque estão chamando os caras de terrorista, porque mataram aquele cara da Band. Então eu não acredito que a gente de forma alguma, né, pode aceitar uma lei onde que ela vai cercear o direito do povo. Esse é o direito do povo. Então tem uma série de pontos que praticamente é uma reedição do AI-5, né, que foi lá em 1968. Eu tenho ela praticamente na íntegra, tenho estudado ela e eu cada trecho que eu leio dela eu fico mais apavorado. Porque eu sou filho da luta contra a ditadura. Eu nasci em 63 e eu com 13, 14 anos já andava nos movimentos estudantil, andava correndo atrás da ditadura para eles sumir do planeta, sumir do Brasil, né? E infelizmente a gente levou muito tempo, né? Eu com 20 anos, 1983, começou a abrir a redemocratização no país. Então de repente esse povo que está aí, essa juventude que está aí, não sofreu isso que a gente sofreu, mas para quem sofreu e brigou e lutou para que a gente acabasse com a ditadura, não podemos de forma alguma nem pensar que ela possa voltar. Mas os livros de história trazem tudo o que aconteceu naquela época, né? Exatamente, é só pegar e ler, né? Muita gente morreu para nós ter essa liberdade. É verdade. Né? Então nós não podemos de forma alguma deixar esse povo que sofreu tanto, morreu, né? E esse governo que está aí é filho da luta contra a ditadura. O que mais me choca é vir desse governo. É um contraste muito grande, né, vereador? Exatamente, o que me choca é vir desse governo, né? O ministro estava nos movimentos estudantis brigando contra a ditadura. Isso que mais me choca. Não, se viesse de militares, de extrema direita, até acho que a gente poderia suportar a ideia de banir eles da nossa história. Mas vindo da esquerda, que são filhos da luta contra a ditadura, luta contra a falta de liberdade do povo, não dá para aceitar. Então eu acho que a Dilma devia automaticamente acabar de vez com essa discussão desse projeto. Vetar logo. Vetar, não deixa nem discutir. Agora o ministro falou que vai ser entregue na próxima semana ao Congresso Nacional. Ele vai entregar porque... Por que ele vai entregar? Porque eu acho que ele não sofreu com a ditadura. A Dilma não podia deixar isso passar de forma alguma, nem chegar ao Congresso. Porque a lei para prender bandido que faz das manifestações seu palco de violência existe. Não precisa fazer novas leis. Não precisa. O que nós somos contra a bandidagem que está aí. Nós, para ter uma ideia, no movimento sindical diz que os black blocs entrando no movimento, nós mesmos os expulsamos. Nós batemos neles e expulsamos eles de lá, porque não é lugar deles. Engraçado, por que eles estão se proliferando no Rio de Janeiro somente? Mais no Rio do que em São Paulo? São coisas plantadas. Então a polícia tem que fazer investigação, prender esses bandidos, porque o movimento popular não pode sair das ruas. Até a gente viu aqui, teve manifestações aqui em Itajaí, Balneário, nas cidades aqui no estado, não houve ocorrência, foram manifestações pacíficas. Uma delas, né, acompanhamos ao vivo, isso, né, Luana? Eu estive lá em Belpovo. Aqui em Itajaí você acompanhou aqui e a gente falou ao vivo de Balneário Camboriú também, né? Existiam motivos, é isso que falta também, né, vereador? Você ter um foco, uma luta para você erguer a bandeira, né? Exatamente. O que aconteceu em 2013
foi, vamos dizer, uma falta de coordenação, né? Atiraram para tudo quanto é lado. Começou com o ônibus, né? O ônibus, depois 10 centavos, 20 centavos, começou com isso em São Paulo. Aí depois estava atirando nisso, atirando naquilo. Então, o povo não tinha uma bandeira, uma pauta, né? E nós do movimento sindical, nós temos pauta. Nós temos a briga contra o fator previdenciário, que é uma vergonha, é um crime que esse governo comete com os trabalhadores quando se aposentam. Nós temos a redução de jornada de trabalho de 40 horas. Nós temos a OIT 151, que é reconhecimento dos servidores públicos para ter acordos de convenções coletivas. Nós temos a 158, que é a admissão imotivada. Tem uma série de bandeiras. Nós temos a reforma agrária séria, justa. Não fazer uma reforma agrária onde os chegados ganham e os que precisam não ganham, né? A habitação, nós hoje temos mais de 10% de idosos aqui na cidade de Itajaí, mais de 10% que não tem casa para morar e paga aluguel com aquela aposentadoriazinha miserável que ganha. Nós temos a valorização do aposentado, nós temos pauta, o movimento sindical tem pauta. Quando sai na rua, todos vejam a pauta do movimento sindical. E naquele momento, aquelas manifestações, que foi até uma onda de moda, né? Foi uma moda naquele momento, muita gente saiu pra rua e nem sabia o que iria fazer. Mas infelizmente, né? O povo tá tão saturado, tá tão chateado com os governantes, que o sair por sair já é uma forma de desabafo. Então, se o povo tivesse naquele momento uma pauta, né, já pré-estipulada, pode ter certeza que o movimento era mais organizado e mais permanente. E sabe por que essa lei antiterrorismo, que estão botando que estão apelidando ela, ou anti-manifestação, é porque aqui vem a Copa do Mundo e vem as manifestações. E o governo quer ter a fórmula, ou então a ferramenta adequada, para quê? Para bater nas pessoas que vão lá fazer essas manifestações e botar na cadeia, para intimidar os outros. Então, infelizmente, é esse tipo de governo que diz que é democrático e popular. E não é. Democrático não é, porque a gente vê a lei, quem lê a lei na íntegra vai ver que é antidemocrático. Que eu tenho observado muito em relação até algumas manifestações, né, algumas citações de Jerome Valk, que é o responsável pela fiscalização por parte da FIFA, e também do Joseph Blatter, que é o presidente da FIFA no mundo. Agora, todas as declarações deles são muito tranquilas. Eles não estão mais acusando o Brasil em relação ao atraso. Certamente é uma estratégia política governista para acalmar os ânimos do Brasil. Quando aparece a presidente Dilma Rousseff falando em rede nacional ou através de pronunciamentos relativo à Copa do Mundo, ela sempre fala com muita tranquilidade, sorriso no rosto, olhos abertos, falando: o brasileiro vai ficar muito feliz com a Copa do Mundo, né? E isso vai tentando aí, de certa forma, convencer o povo de que realmente tudo que vem acontecendo será minimizado com possível bom resultado do Brasil na Copa. E ai se não ganhar, hein, vereador? Aí sim o negócio vai explodir. Na grande verdade, Caleb, eu vou ser bem verdadeiro com você. Se o Brasil for, eu quero que o Brasil ganhe, sou brasileiro, gosto de futebol, mas se o Brasil ganhar a Copa do Mundo, talvez esconda debaixo do tapete umas situações que vem acontecendo no Brasil que a gente está alertando já há muito tempo. O Brasil não vai bem. Tem muita maquiagem, tem muita mentira. É verdade. Tem muita, o faz e conta. Eu digo que faço, mas não faço. Eu digo que tem, mas não tem. Né? É só ver as obras do PAC. As obras do PAC 1, para vocês terem uma ideia, tem muitas obras que a maioria não foi concluída. Tem obras que foi concluída e mal concluída. Outras que nem começaram. E lançaram o PAC 2 que nem 30% das obras começaram. Diz que tem bilhões e bilhões e bilhões. E cadê essas obras? Você vai em Cuiabá, que eu tive a oportunidade de ir há 2 meses, fala, vê, aquilo é uma vergonha. Diz que eram as obras para a Copa do Mundo. Tudo parado lá na primeira. Tudo parado e virado no inferno. Uhum. Aí tu vai nos outros lugares, as obras que ficam ao redor dos estádios da Copa do Mundo, nada tem. Não tem nada. É uma vergonha, então é um faz de conta. E infelizmente, né, eu acho que o Joseph Blatter e aquela equipe da FIFA andaram muito dentro do Planalto. Eles ficaram muito tempo lá dentro do Planalto, pegaram o vício daquele povo lá. Pegaram o vício da mentira, né, e da enganação. E agora, não sei o que é que cargas água, como você disse aí, tá tudo bem, tudo bom, vai acontecer, as coisas vão não passe de março que vai ficar pronto. Mas é bom porque foi também o nosso recurso, né, o recurso do Brasil e talvez não da FIFA, então por isso que é mais fácil falar. A FIFA ainda recebeu para isso, né? Então infelizmente é uma situação que a gente, como brasileiro, se envergonha. Eu
pensamos que também se a Copa não viesse, o povo também iria, né, se revoltar contra o Brasil não receber a Copa. A gente não está falando aqui que somos contra a Copa também, mas são essas questões que desanimam. De forma alguma, nós somos contra a corrupção, nós somos contra, né, a pregação, né, das infraestruturas necessárias que o Brasil precisava para a Copa, é dizer que ia ser feito e não está sendo feito. Nós estamos hoje num Brasil onde que a infraestrutura nossa, né, do Brasil inteiro, de estrada de ferro, né, portos, é uma vergonha. Ontem quem viu o Jornal Nacional, um caminhão tentando atravessar a Amazônica lá, e ele foi num embalo tão grande, tentou passar e capotou o caminhão. A gente viu isso ao vivo, para quem quisesse ter a oportunidade de ver. Então nós vimos ali o retrato do Brasil. Tu vai no Mato Grosso do Sul, vai no Mato Grosso do Norte, vai naquela região onde que tem grãos, ou Goiás, nós não temos infraestrutura nenhuma. Então o governo vem dizer que está tudo bem, tudo ótimo, tudo maravilhoso, e não é verdade. Vamos longe, né? Tem a 470 aqui, a 101 para terminar, nem precisamos ir tão longe, né? 30 anos, eu acho que está 18 anos. 19 quilômetros, 4 anos para a conclusão. Né? Quantos milhões? 10 milhões. 10 milhões de reais cada quilômetro. Então, tem cabimento? Então é impossível você acreditar numa situação onde que você não vê acontecer aquilo que se prega. Então nós temos aí uma série de coisas, aí vem essa lei, né, que o povo, quando está insatisfeito com essas obras inacabadas, com as situações que o Brasil passa, né, com a educação faltando investimento. Hoje o investimento no ensino superior não está ruim, não, tá bom. Aí tu vai para o ensino fundamental, né, que é o grande alicerce da educação, é o ensino fundamental. Você fazer uma casa, se não tiver alicerce, ela cai. E os estudos não é diferente. Você vai lá no ensino fundamental, pouco dinheiro para o ensino fundamental. E quando tem ainda algumas corrupções se estabelecem. Vai no ensino médio, também faltando dinheiro. Então aí você vai na saúde, né, faltando hospital para tudo quanto é lado. E nós não estamos brigando por hospital, nós estamos brigando por um povo saudável, né? E nós nós pregamos e brigamos por isso, que a prevenção é o melhor remédio para a saúde, né? Todas as pesquisas indicam isso, que o trabalho de prevenção evitaria aquelas filas lá na frente no hospital, né? Exatamente, porque se você pensa em fazer leitos hospitalares, você já está prevendo que o teu povo vai ficar doente. Vai ficar doente. E tu vai, vamos dizer assim, ter um contingente cada vez maior. Se você prevenir, né, se você investir pesado na prevenção, tu pode ter certeza que tu quer ter o povo saudável, produtivo e principalmente feliz. Problemáticas vão ser reduzidas, né? Exatamente. Nesse primeiro bloco, então, abrimos aí o debate em relação a problemas vivenciados no Brasil. No segundo bloco, vamos falar sobre as ações do vereador Osvaldo Mafra aqui na Câmara de Vereadores de Itajaí. Agora são 6 horas e 39 minutos. Para o grupo Open Trade, o seu sucesso não tem fronteiras. Uma estrutura completa para realizar de ponta a ponta todos os procedimentos de comércio internacional da sua empresa. O seu produto embarca com rapidez, segurança e qualidade, visando sempre a redução de custos e a sua satisfação total. Nós vamos para um breve apoio cultural, mas você também é nosso convidado a participar aqui do Café Debate. Se você tiver uma pergunta para fazer ao vereador Osvaldo Mafra, pode enviar um torpedo para o número 9739-0004, 9739-0004, ou então mensagem através do nosso Facebook, que é Café Debate Univale. Nós já voltamos. Nosso entrevistado de hoje é o vereador Osvaldo Mafra. Vereador, o Instituto Federal de Santa Catarina, em Itajaí, hoje localizado em um prédio de 2, 3 andares, ali na Rua Tijucas, próximo à Igreja Matriz, no centro da cidade, teve a construção do prédio interrompida pela questão do atraso das obras por parte da empresa Mar Azul, se não me engano. Exatamente, né? E fica ao lado da Câmara de Vereadores, a construção, né? Do prédio. Inclusive, ali dentro existem aparelhagens, não sei se o senhor sabe, avaliados em mais de R$1 milhão, parados por falta dessa infraestrutura para o seu devido funcionamento. O senhor tem feito o acompanhamento dessa licitação, da abertura do edital, licitação e também da resolução dessa problemática para a implementação de cursos em uma área mais ampla aqui na cidade de Itajaí? Com certeza, na metade do ano passado, na verdade foi já em março do ano passado, eu mandei um requerimento para a Universidade Federal de Santa Catarina perguntando como é que estava o Instituto Federal de Itajaí. Aqui é o único instituto naquela oportunidade que não estava pronto funcionando.
né? São 19 em Santa Catarina, né? São 19, né? Você vai aqui numa cidade a 200 quilômetros que é Lages, vai lá, já está 3 anos funcionando. Aí tu olha o de Itajaí que em 2010 começou e ele está lá daquele jeito ainda. Então, quando eu pedi esse requerimento, mandaram lá toda a explicação que estava sobre protesto jurídico, aquela coisa toda. E eu fui descobrir que era o juiz que estava com essa ação na mão. Era o juiz federal em Florianópolis, eu agora não me recordo o nome, porque a gente já teve lá. Na primeira vez, nós marcamos uma reunião, e a reunião foi muito rápida, eu tinha agenda em Brasília, né? E não pude mandar o meu chefe de gabinete me representar. E lá esteve hoje a reitora da Escola Técnica de Santa Catarina, e mais o professor Vidomar, que era o superintendente aqui de Itajaí. Aí não resolveu muita coisa. O nosso caro juiz lá não conseguiu desentocar aquele projeto. Não articulou o negócio. Não tirou o processo de onde estava. Aí marcamos de novo com ele. E automaticamente ele nos recebeu. Aí eu estive lá presente. E eu falei tudo que eu achava que devia falar. Que aí eu fui até um pouco mais rude, mais grosso com o juiz. E para minha surpresa, achei que ele não ia mexer. Foi numa quarta-feira, na sexta-feira ele deu a liminar, cassando o processo que a empresa tinha contra o IFSC aqui em Itajaí, estava paralisando a obra. Essa empresa fez algum tipo de obra aqui? Fez, ela começou a obra já está levantada, já está concluída em torno de 40% a 50%. Falta o dobro, então. Falta o dobro e o pior de tudo, né? Não estava conseguindo continuar a obra por falta de recursos, queria aditivo nos contratos e não podia de forma alguma fazer. Aí entraram em litígio. A partir do momento que entra em litígio, para tudo. E nós conseguimos que o juiz derrubasse a liminar que dava à empresa a oportunidade de manter a obra parada. E graças a Deus isso aconteceu no final do ano. E agora em fevereiro, se eu não me engano, dia 13 de fevereiro, foi aberto a licitação. Abriu o processo licitatório, começaram lá desde dezembro, deu 40 dias e findando o processo licitatório, foi dia 13 de fevereiro, a empresa que ganhou, as outras contestaram o resultado da licitação. Mas como todas os cuidados, né, licitatórios foram tomados, né, vamos dizer, o cuidado jurídico, né, foram tomados, automaticamente ficou aquela contestação normal, mas acredito que agora até dia 13 de março, segundo informação nós temos aqui do IFSC de Itajaí, nós já temos o resultado final. E claro, a empresa que ganhar já está automaticamente elencada para poder fazer as obras, concluir as obras. E é o grande sonho do nosso Itajaense, principalmente a nossa juventude, que hoje ali, como você falou, aqui em Itajaí, na Rua Tijucas, temos ali 600 alunos, e instalado mal, como os outros, não tão bem instalado, assim, meio provisório. Se nós tivéssemos a nossa escola funcionando como deveria estar, tinha 1.200 alunos cursando. Então, olha bem quantos profissionais nós podíamos estar, né, qualificando para a nossa mão de obra direta nas nossas indústrias de Itajaí, principalmente a construção naval. Sendo que é só o problema estrutural que falta, né? Exatamente. E quando você fala que ali dentro tem aparelhos que nós até evitamos de comentar isso por causa dos vândalos, né? Exatamente. Que pode invadir lá e fazer os furtos, né? Mas eu acho que agora, inclusive, tem até vigia. Então, tem segurança. Tudo. Tem até segurança. Então, o que eu quero dizer assim, que está bem encaminhado, se Deus quiser, nós teremos o reinício da obra e essa obra vai ficar pronta, se Deus quiser, até o final do ano, e que a gente possa, né, ter o local adequado para a nossa juventude, fazer os cursos técnicos que precisa, né? E não é isso, além de um emprego já de qualidade que essa juventude vai ter, a nossa indústria vai ter mão de obra qualificada que tanto clama, né? Então, quando a gente começou a mexer nesse ninho de vespa, mexemos com muita gente grande, mas nós não devemos nada para ninguém, e ao contrário, nós queremos fazer justiça e tentar resolver os problemas da nossa cidade. E é isso que a gente fez quando mexemos no IFSC. E eu espero que dia 13 realmente resolva todo o problema e a empresa já seja, vamos dizer, eleita para concluir a obra. Esperamos isso. Tomara a Deus
que o IFSC esteja se encaminhando para um bom desfecho. Vereador, observa-se, de acordo com dados, inclusive da própria Coletivo, que 61% das pessoas que antes utilizavam o transporte coletivo aqui na cidade de Itajaí deixaram de utilizá-lo pela facilidade hoje de financiar-se um carro, de comprar também uma motocicleta, mas a promessa da implementação do transporte integrado de passageiros, né, no perímetro urbano aqui na cidade de Itajaí vem sendo prorrogado já há mais de 2 anos. Existe também por parte do gabinete do senhor acompanhamento dessa situação? Exatamente, essa pesquisa ela não é conclusiva, né? Deixa eu colocar para você o porquê que não é conclusiva. Deixar de usar a estrutura do transporte urbano em Itajaí por falta de qualidade, por falta de opção de linhas. O serviço de transporte coletivo da nossa cidade é um dos piores do estado. O sistema integrado, que a coletivo que era para fazer esse sistema integrar, né, está deixando de fazer. Então, tudo por culpa da própria empresa fornecedora, a concessionária de transporte público da nossa cidade não faz o que tem que ser feito, não cumpre os acordos que fez com a prefeitura na hora da licitação. Então, hoje deixar de usar o transporte público da nossa cidade, né, por conta disso, mas também tem que implantar os corredores de ônibus. Não tem? Qualquer cidade do nosso Brasil que tem acima de 100 mil habitantes tem corredores de ônibus. Não tem jeito. A mobilidade urbana tem que ser contemplada na sua plenitude e primeiro começa pelos corredores dos ônibus. Aqui é ônibus com bicicleta, com carro, com pedestre, tudo dividindo o mesmo espaço. E a resolução do problema fica um jogo de empurra, né? Exatamente. Então quer dizer que hoje temos um problema sério de transporte coletivo, pelo preço que se paga, horrível, né? Porque o mesmo preço se paga em Curitiba, que tem um transporte eficiente. Se paga em Florianópolis, tem problema em Florianópolis, mas é muito mais eficiente do que Itajaí. Aí tu vai em Blumenau, idem. E aqui esse jogo de empurrar com a barriga. E a questão de poucas linhas também, né? O pessoal que mais precisa mora um pouquinho mais retirado aqui do centro, né? Espinheiros, Salceiros, São Roque, Santa Itaipava, Regina. Não, é só você olhar. São poucas linhas que vem de lá, aí vem a volta, né? Tem bairro Itajaí que tem um de manhã, um que vai de manhã e volta, tem um meio-dia que vai e volta e tem uma noite que vai e volta. Isso é primitivo. Isso quando era menino já existia isso. E não se evoluiu em nada. Então não temos dúvida que essa pesquisa está acontecendo e vai acontecer mais ainda. Daqui a pouco não vai necessitar mais de transporte público na nossa cidade. Não vai. Porque a motocicleta, né? Se você pegar os valores da passagem e mais o problema de horário, porque quem trabalha 8 horas da manhã em Itajaí, vamos dizer, no centro de Itajaí, tem que sair de Santa Regina às 5:30 da manhã. Se o cara pega uma motocicleta com 40 minutos, vão assim estourando, ele vem tranquilamente, né? Sai da sua casa, vai trabalhar, volta. Então quer dizer que automaticamente nós temos uma cidade onde que o transporte público não funciona. Onde o transporte público está viciado e infelizmente acho que é também por falta de concorrência, acho também que é por falta de fiscalização e acho também que é muita moleza que o poder público dá para a empresa concessionária. Tem uma série de coisas aqui em Itajaí que infelizmente a gente tem que mudar. Falo também do estacionamento hoje, que a empresa concessionária explora o estacionamento público. Imagina, você deixa seu carro lá, ela cobra R$1 a hora, você não pode fracionar, não pode pagar 30 centavos. Blumenau é fracionado, no caso. Todos os municípios quase no estado de Santa Catarina é fracionado, Chapecó é fracionado. Se você deixar seu carro lá ficar 15 minutos, não pode pagar 1/4 de hora, ou, né, é 1/4 de hora. 1 hora inteira, no caso. Tem que pagar 1 hora inteira, né? Então naquela vaga pode até ter circulando em 1 hora 3, 4 veículos. Aí você faz uma conta, numa vaga daquela, dependendo a circulação de veículos na cidade de Itajaí, tu vai ter lá o quê? 10, 12, 15, 20 reais numa vaga por dia. Se você fazer uma conta, é muito mais caro que o seguro, né, total do carro. E aí não dão nenhuma tranquilidade para o usuário. Se você for, né, roubado no recinto do teu carro, né? Se for danificarem o veículo, né? Ninguém te paga nada. Aí se o teu carro chegar lá na vaga não tá mais que roubaram, ninguém vai te indenizar. E eu botei um projeto de lei na Câmara onde que dava responsabilidade à concessionária.
onde que ela era responsável por danos no seu carro, por objeto furtado dentro do seu carro. Passou, vereador? Né? Não passou. Aí eu botei um projeto de lei, nesse projeto de lei também, isenta a prefeitura, porque olha bem, nós contribuintes, se o cara, se a pessoa tiver o veículo roubado lá, ele entrar com processo judicial contra a prefeitura, ela vai ter que indenizar. A prefeitura já tem decisões que a prefeitura é obrigada a indenizar o usuário. Quem que vai pagar isso? Nós, contribuintes. E quem explora o espaço que está ganhando dinheiro com aquilo, fica isento. Então nós não era um projeto que fazia duas situações, onde que dava responsabilidade quem explora e tirava a responsabilidade da prefeitura, que o contribuinte não precisava pagar, coisa que era para a empresa concessionária pagar. Então são coisas assim que eu não entendo. Botei 73 projetos no ano passado, tudo projetos relevantes que daria para ser aplicado na nossa cidade, desonerando a nossa prefeitura. E vai lá o que é que passou. Passou do Dia do Homem, que todos têm vice não sei do que, vice iniciativa, vice não sei, sempre arrumando uma situação. E isso me deixa chateado. Inventa inconstitucionalidade de tudo, vereador? Tudo. Aqui, esse ano botei 3 projetos agora, nesse ano 2014. Um trata, né, da comercialização e o uso do amianto. Todo mundo sabe que o amianto branco, ele é cancerígeno. Ele está banido nos países, os maiores países do mundo, mais desenvolvidos, está banido. São Paulo está banido, uma série de estados e uma série de municípios do Brasil está banido. Botei lá pra gente banir da cidade de Itajaí. Já tem parecer contra. Né? Eu botei um projeto de lei onde que a gente dá a oportunidade de coletar água da chuva para fazer o uso, de lavar calçada, molhar plantas, lavar carros, para descarga de banheiros, né? E também esse reservatório, por exemplo, deu uma enxurrada agora há poucos dias. Essa água, ao invés de ir para a rua, né, que os prédios jogam para fora, ia para esse reservatório e automaticamente minimizava também os efeitos das enxurradas. Isso em edificações, né? Edificações acima de 600 metros. Né? Teve resposta, vereador? Tá lá, já com parecer contrário. Né? Outro projeto interessante é os ruídos dos carros. Que você hoje pega qualquer boyzinho, bota um som potente no carro, vai na frente da sua casa lá com mais meia dúzia de amigos, bota lá e você não consegue dormir 10, 11, meia-noite, 1 hora da manhã. Então, regulamentar o uso desse... Hoje não é regulamentada essa questão? Não é regulamentado. É regulamentado, vamos ver, nas casas. Agora, veículo automotor, tração humana, tração animal, porque eu boto som empurrado até pro cavalo, aqueles meninos de bicicleta que botam. Então, hoje não tem regulamentação nenhuma para regulamentar. Então, nós temos uma série de trabalho dentro da Câmara de Vereador, temos uma série de projetos que a gente está colocando, estamos discutindo. Estamos com parecer contrário, mas vamos questionar os pareceres por conta do que a população precisa saber que há necessidade de a gente fazer as melhorias que a cidade precisa. E o Café Debate vai ficando por aqui, vereador. Queremos agradecer a sua presença. Para nós é uma satisfação tê-lo conosco. Uma boa tarde para o senhor, uma boa noite já, né? E um bom fim de semana. E obrigada por estar aqui conosco, né? Para repassar essas informações e sempre contem conosco também aqui para repassar as informações à comunidade de Itajaí também, que precisa ser informada de todos os atos, né? Dos vereadores aqui da cidade. Mônica, desculpa porque muito pouco tempo, né? Tem muita coisa, a gente vai fazer, trabalhando muito, mas dia 1º de maio, a tradicional festa da Força Sindical dos Trabalhadores vai acontecer aqui no Parque da Marejada, ali na Vila da Regata. Quero convidá-los para estar lá junto conosco. Uma grande festa sempre, né? E esse ano vai ter um carro zero de novo, um HB20, nós vamos sortear, mais outros prêmios, aquela coisa toda, mas quero agradecer de coração o convite de vocês, e a hora que tiver a oportunidade estarei sempre à disposição, porque a gente tem bastante coisa para conversar e a comunidade precisa saber o que a gente vem debatendo. Um agradecimento especial a vocês e quero dizer sempre que o gabinete número 12 da Câmara de Vereador está sempre às ordens de vocês. Muito obrigado, vereador. Boa noite, Lana. A gente vai ficando por aqui desejando, né, a todas as mulheres um feliz Dia Internacional da Mulher. Um bom final de semana. Esqueci de dar um abraço nas mulheres. Hoje 2.500 brindes foi distribuído para as mulheres.